E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de fato. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like, pois é muito importante para mim e para o canal. E hoje nós vamos falar sobre Júlio Santana. Para quem não sabe, Júlio Santana, ele é o maior assassino de aluguel do Brasil, né? O maior pistoleiro do Brasil. E no seu currículo, vamos dizer assim, ele tem nada mais, nada menos do que 492 mortes, quase 500 mortes. O que para um pistoleiro é bastante, levando em conta que Júlio nunca foi preso, ele nunca chegou a ser preso realmente. Ele foi preso uma única vez, né, de fato, mas ele passou apenas uma noite na cadeia e pronto. A sua história já começa a partir dos 17 anos de idade, que foi quando o Júlio teve o primeiro contato, né, com o crime, vamos dizer assim, que foi com o seu tio, que o seu tio era um policial militar, na época não necessitava exatamente de passar por concurso público, e o seu tio decidiu que precisava de alguém para poder ajudar. Segundo o que dizem, o tio de Júlio teria passado mal, né? Ele ia para um trabalho, estava na casa de Júlio porque ia fazer um trabalho ali na região, e teria passado mal, e nisso ele tentou convencer o Júlio, que era um ótimo caçador, né, a fazer o trabalho para ele. O Júlio aparentemente teria recusado, feito de tudo para não ir, mas acabou cedendo à vontade do tio e assim cometendo seu primeiro assassinato aos 17 anos de idade. A partir dali, o Júlio foi levado com o seu tio, né, para a cidade, pelo seu tio, alegando à família do mesmo que ele iria na cidade conseguir mais oportunidades, conseguir mais dinheiro e mais trabalho. Seu tio disse que iria colocá-lo para trabalhar na brigada e que assim ele poderia construir uma carreira e também conseguir dinheiro. Mas a realidade foi totalmente diferente. O que Júlio na verdade ganhou sim foi uma farda, na qual ele aparentemente saía todo santo dia com essa farda, e quando ele ia cometer os crimes ele retirava a farda, botava dentro da mochila e quando voltava para casa colocava a farda novamente para que se passasse por um trabalhador comum. Aparentemente, como eu disse, Júlio tem 492 mortes no currículo, quase 500. E entre todos os crimes que ele cometeu, ele matou muita gente mesmo, né? Como o próprio número já diz. E ele matou gente importante, inclusive um prefeito, ele matou também uma senadora, matou gente muito importante. Matou um rapaz que era um senhor que era ex-dirigente da Câmara e foi também, na época da ditadura, ele também foi um militar. E Júlio acabou matando esse rapaz também, claro que amando, né? Júlio Santana escrevia em um caderno, desde quando ele começou os crimes, o nome de toda vítima que ele assassinava, também anotava o nome do mandante do crime, o valor e também o local onde a vítima era assassinada, né? Finalmente encurralada e assim morta. E isso ajudou bastante a um repórter investigativo chamado Cleuser a poder reunir todas as informações em uma única entrevista concedida por Júlio, hoje em dia já com 60 e poucos anos mais ou menos. Nessa única entrevista, Júlio acabou contando tudo, falou de fato como tudo aconteceu e todas as histórias dele. O que rendeu para esse repórter um livro, né, que seria a biografia de Júlio Santana. E futuramente, que foi em 2018, aliás, acabou se tornando um filme, que foi um filme muito conhecido aqui no Brasil chamado O Nome da Morte, a história real de Júlio Santana, né? Júlio Santana também aparentemente teria perdido um filho, né, ainda quando ele estava no começo de carreira, vamos dizer assim, dos assassinatos. Ele teria desistido numa certa época dos crimes por conta da sua esposa, que não gostava quando ela veio a descobrir, após a única prisão dele, né? Mas por falta de condições e de orçamento, de não ter dinheiro e comida para poder botar na mesa, Júlio acabou cedendo e continuou a matança como ele foi treinado a fazer, basicamente. Sobre o seu tio, segundo o que dizem, né, e até mesmo no filme conta a mesma história, mas segundo a própria biografia desse repórter, Júlio Santana teria sido traído pelo próprio tio e estava recebendo muito menos. Então a partir desse momento, Júlio se desvinculou o acordo que tinha entre eles e começou ali por conta própria sua carreira. As principais pessoas que procuravam Júlio eram principalmente prefeitos, ex-prefeitos e até mesmo
comandantes da brigada na época, né? E isso ajudou bastante, vamos dizer assim, ele a cometer todos os crimes. Afinal de contas, o contato era imediato, com muita gente. Segundo o que dizem, Júlio chegou a cometer um crime que foi no Mato Grosso do Sul, bem longe de onde ele morava, aparentemente, onde ele teria que matar uma pessoa bem importante, bem influente da cidade, que teria sido um prefeito, e para ele poder fugir com calma, vamos dizer assim, teria sido até utilizado uma ambulância disposta pelo próprio governador da cidade. Isso, é claro, é um boato, não se tem confirmação dessa história, né? É contado inclusive na história, no livro, na biografia de Júlio Santana, mas não se tem prova realmente disso aí. Bom, no filme, entanto, aparece que Júlio Santana continua vivo até hoje, que os crimes foram atribuídos há pouco tempo atrás, mas não. Os crimes eles são bem antigos, inclusive são lá da época da ditadura, basicamente, né? Um pouco depois, talvez. E Júlio Santana acabou sim sendo o maior assassino de aluguel do Brasil. Muita gente inclusive critica o porquê que ele nunca foi preso, porque na verdade nunca se teve uma prova contra ele. Nunca se teve alguém que pudesse chegar e apontar, foi visto ou foi nada. Nunca tiveram nenhum tipo de prova ou alguma coisa para poder incriminá-lo. Sobre a única vez que ele foi preso, ele acabou sendo acusado de ter assassinado uma mulher que o seu marido tinha o contratado, dobrado até mesmo o preço, porque queria aparentemente que o Júlio matasse ela afogada. Júlio teria aceitado, né, pelo valor que teria sido disposto pelo rapaz. E no meio dos disparos, como o Júlio aparentemente utilizava um revólver calibre 38, ele acabou fazendo os disparos, mesmo enrolando o revólver em uma toalha. O som ainda continuou muito alto, o que chamou a atenção dos vizinhos. E para ele não ser linchado, ele tentou fugir e aí acabou sendo preso. Ele teve altos e baixos, ele ganhou muito dinheiro com os assassinatos, mas também perdeu muita coisa, ele perdeu muito. Depois do falecimento de seu filho, ele largou de vez onde eles moravam, ele e a esposa dele, e voltaram a morar bem pro interior, onde ele comprou um sítio e supostamente é onde Júlio vive até hoje. Não se tem nenhum tipo de foto ou até mesmo imagem de Júlio Santana, porque essa história foi muito bem orquestrada, né? O próprio Júlio, quando deu a entrevista, pediu as únicas duas coisas. Ele queria ser representado, quando saísse o filme, por um ator bom, um ator que pudesse demonstrar a juventude e a agilidade dele, e o ótimo desempenho com a mira para caçar. Mas também ele queria também que a imagem dele não fosse em momento algum atribuído, né? O seu nome poderia ser usado, mas o nome de seus familiares, como filho, esposa, mãe, pai e irmãos, não. Júlio também tentou trabalhar ainda quando novo na própria roça, né? No sítio do pai dele, mas não teve sucesso. O negócio dele era mesmo os assassinatos. Júlio Santana também, ele como eu disse, ele nunca, né, admitiu. No próprio filme mostra lá ele rasgando o tal livro, tocando fora o livro e a arma, mas isso aí de fato nunca aconteceu. O livro aparentemente ele guarda até hoje o caderninho com todas as anotações de todos os crimes que ele cometeu, e por isso que se foi atribuído a 492 mortes. Bom, só lembrando, ele de certa forma para muitos era considerado um herói, né, mas ele não cometeu apenas crimes de políticos, ele também cometeu crimes de civis, de crianças, de mulheres. Quem pagasse mais, Júlio estava lá para poder fazer o trabalho sujo. No entanto, mesmo assim, ele acabou que nunca foi pego, nunca foi descoberto. Quando foi atribuído a prisão dele, foi apenas pelo assassinato, e mesmo assim ele não chegou a ser preso, porque a polícia era muito corrupta. Então, um pagamento aqui, outro ali, e Júlio Santana saiu um dia após a sua prisão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi só isso, porque eu não botei vídeo essa semana, não botei vídeo ontem, nem botei vídeo sábado e nem domingo. Então, esse é um videozinho básico só de hoje para explicar um pouquinho da história de Júlio Santana, né? Quem nunca viu, eu espero que procure o filme O Nome da Morte. É um excelente filme com um ator brasileiro muito bom. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam aí, comentem, compartilhem.